Queridos, então abramos nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 1 a 11, de 1 a 21. Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 1 a 21. Os irmãos acompanhem a leitura que eu farei desse texto. Diz assim a palavra do nosso Deus, Evangelho de João, capítulo 3, de 1 a 21. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Respondeu Jesus e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Até aqui. Queridos irmãos, o Evangelho de João registra muitos encontros que o Senhor Jesus Cristo teve durante o seu ministério. E é interessante que o Evangelho registra de uma forma que nos mostra contrastes nesses encontros. Então, talvez um dos primeiros encontros com um grande mestre de Israel seja este registrado no capítulo 3 de João. O Senhor Jesus Cristo havia começado publicamente o seu ministério, e aí então Nicodemos o procura para conversar com ele. Só que o capítulo 4 de João vai mostrar que o Senhor Jesus Cristo também se encontra com uma mulher samaritana. Então, aqui já há uma grande lição que eu e você precisamos enxergar no Evangelho. O Senhor Jesus Cristo, ele se encontra com todo tipo de pessoa, com todo tipo de gente. Ele não tinha dificuldades alguma de encontrar-se com alguém que era mestre de Israel, alguém que estava ligado talvez à mais alta cúpula da religiosidade daquela época. E ele também não tem problema algum de encontrar-se com um personagem, que é a mulher samaritana, que talvez representasse a pessoa mais desfavorecida para o judeu, que era uma mulher samaritana e que estava já talvez no seu 5º casamento, vamos pensar assim. Então, o Senhor Jesus Cristo é aquele que atende todas as pessoas. Ele não se recusa a atender ninguém. Mas o texto está registrado de uma forma muito interessante e nós vamos perceber isso ao longo da exposição. Então, o versículo 1 diz: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi,
bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Aqui está uma marca das pessoas ligadas a uma religiosidade vazia, bajulação. A bajulação é uma marca de pessoas ligadas à religiosidade vazia. E Nicodemos, representando esse tipo de pessoa, chega em Jesus Cristo o elogiando. Veja, meus irmãos, eu quero que você entenda que no decorrer dos evangelhos, a pressão sobre o Senhor Jesus Cristo e sobre os apóstolos só vai aumentar. Porque o sinédrio e toda a estrutura judaica de religiosidade vão começar a perseguir esses nossos irmãos do passado, até que no livro de Atos você percebe que eles vão matar homens ligados aos apóstolos e à verdadeira igreja. Então, uma das grandes marcas de pessoas que só têm uma religiosidade falsa é a bajulação. Eles chegam em alguém que é uma possível ameaça, que é o caso do Senhor Jesus Cristo, e não chega dizendo o que pensa de verdade. Ele chega fazendo um elogio, mas o Senhor Jesus Cristo não se deixa levar por essas coisas. Ele não se deixa levar por isso. Mas essa já é uma grande lição que eu e você precisamos aprender, meus queridos irmãos. Quanto mais nós nos afastamos da verdadeira religião, quanto mais nós nos afastamos da palavra e do poder do Espírito, mais nós caímos numa religiosidade falsa que vive de bajulação. E nós precisamos, pelo poder do Espírito e pela palavra, pedir que Deus sonde os nossos corações para que isso não aconteça conosco. Nós precisamos que isso aconteça. Por quê? Porque é natural do ser humano fazer aquilo na falsidade, por causa do pecado. É natural ao ser humano agir com falsidade. Mas o Senhor Jesus Cristo, conhecendo todas as coisas, diz: 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí você diz uma resposta talvez que não tenha nada a ver com o que ele falou, muito pelo contrário. Quando Nicodemos chega representando o reino de Deus na terra. Essa era a ideia dos fariseus e de Nicodemos. Tanto que Estevão é apedrejado lá em Atos capítulo 7, capítulo 8, porque ele literalmente, diante do sinédrio, diz que houve uma inversão. Quem estava representando o reino de Deus eram os apóstolos e a igreja, e não mais aquele sistema religioso daquela época. Então, Nicodemos vai a Jesus dizendo: nós somos o reino de Deus aqui presente, mas eu também vejo que você pode ser. E Jesus disse para ele: você não entendeu nada, você não vê o reino de Deus. Você não participa do reino de Deus, você não está no reino de Deus. Você é alguém que só vem aqui para me bajular. E o Senhor Jesus Cristo, se você não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Irmão, isso é o que nós chamamos de regeneração. É o poder que a palavra e o Espírito têm de sobrepujar a nossa incredulidade. Veja, meu querido irmão, só aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, o poder do Espírito e do Evangelho, é que podem ver o reino de Deus. Senão as pessoas vão literalmente tateando a religiosidade. Elas podem achar que estão fazendo alguma coisa para Deus no seu reino, quando na verdade, sem a ação de Deus em primeiro lugar, em transformá-las, elas simplesmente têm uma religiosidade vazia. Eu e você precisamos enxergar essas coisas. E só as enxergaremos pelo poder da palavra e do Espírito. Então, um mestre de Israel, que deveria saber disso de cor, chega ao Senhor Jesus Cristo para conversar com ele, com bajulação. E o Senhor Jesus Cristo diz: se você não se converter, você não vai ver o reino de Deus. Você pensa que está até trabalhando para o reino de Deus. Você pensa que está envolvido até o seu osso com o reino de Deus por causa dessa estrutura. Mas você não está. É necessário o poder de Deus, da sua palavra e do seu Espírito,
para que transforme nosso coração de incredulidade em fé, de desprezo pelas coisas de Deus em amor para as coisas de Deus. E é isso que o texto vai continuar nos dizendo. Disse-lhe Nicodemos, 4, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Olha que coisa interessante. Nicodemos aqui, existem duas possibilidades de interpretar as palavras de Nicodemos. Ele pode ter entendido literalmente o nascer de novo, como o texto talvez nos sugere de primeira, pensar que ele falou, mas eu já sou velho, como é que eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Ao mesmo tempo, Nicodemos também pode estar dizendo para o Senhor Jesus Cristo, eu não posso abandonar tudo o que eu tenho e tudo o que eu sou para seguir o Senhor Jesus Cristo. Eu não posso fazer isso. Porque a regeneração, irmãos, envolve renúncia. É o ato soberano de Deus nos transformar, mas que já na nossa vida frutifica em renúncia ao mundo, em renúncia a tudo aquilo que é contra Deus. Não tem como nós caminharmos nessa realidade, tendo sido regenerados pelo Espírito Santo, e continuar vivendo dependendo ou amando as estruturas desse mundo, o pensamento desse mundo. O novo nascimento é algo que você tem que abandonar tudo que você é e tudo que você tem, para agora servir somente a Deus de todo o seu coração. E você não fará isso sem o poder da palavra e do Espírito. Você não vai conseguir fazer isso sozinho. Você não vai conseguir fazer isso com a força da sua vontade, que ela está cativa ao pecado. Então, é somente o poder de Deus que nos transforma, para que agora, transformados, nós renunciemos ao mundo e a tudo aquilo que o pecado pode trazer de prazeres transitórios, como diz lá em Hebreus, que foi o que Moisés fez. Não se atendo aos prazeres transitórios do pecado, ele decidiu sofrer junto com o povo de Deus. Eu e você temos que ter a mesma atitude. Percebe como envolve soberania de Deus e responsabilidade humana. Porque uma coisa não acontece sem a outra. E nós somos chamados a renunciar a tudo que temos e somos na nossa carne. A tudo que achamos que podemos fazer com somente a nossa vontade. Somente com o que nós achamos que temos. Para agora viver para Deus em Jesus Cristo. Então Nicodemos é esse mestre em Israel que está completamente perdido nas verdades espirituais. Querido irmão, pela graça de Deus, você tem ouvido da sua palavra. Você tem sido alimentado. Não seja nem eu nem você as pessoas que, olhando para as realidades que Deus nos traz, vamos continuar vazios. Vamos continuar não negando as coisas que precisamos renunciar. Deus nos chama a viver uma religiosidade verdadeira, real, mas que começa com a transformação que Ele mesmo causa nas nossas vidas. Ele não nos chama a viver uma religiosidade vazia, uma religiosidade que é só aparente, mas que não vê o reino de Deus, mas que não enxerga o reino de Deus. Ele nos chama a viver uma religiosidade verdadeira, dependente dele, da sua palavra e do seu Espírito. E quando nós entendemos isso, nós largamos tudo para obedecer a Deus. Nós nos afastamos do pecado para servir ao Senhor. É isso que nós fazemos. E Nicodemos, que julgava ser um mestre em Israel, ou que as pessoas julgavam que ele entendia alguma coisa das verdades espirituais, nesse encontro com o Senhor Jesus Cristo, percebe que está perdido. Percebe que não tem o conhecimento, não tem a vivência espiritual necessária
E ele era um homem que, teoricamente, deveria ensinar o povo a viver uma vida espiritual diante de Deus. E ele não sabe dessas coisas. Então, é a graça e a misericórdia de Deus, irmãos, que nos colocam diante dele para servi-lo. Mas vai ter que envolver da nossa parte renúncia. Vai ter que envolver da nossa parte abraçar o Senhor Jesus Cristo com fé verdadeira e segui-lo. Porque é isso que Nicodemos não faz. Na religiosidade falsa, ele vem, bajula, não entende do que está falando e também não deseja seguir o Senhor Jesus Cristo. Talvez Nicodemos tenha pensado que poderia trazer o Senhor Jesus Cristo para o Sinédrio. Olha, talvez esse homem pode até nos ajudar no futuro, quem sabe? Coligações políticas, vamos pensar assim. Ele é alguém que vai, talvez, nos agregar alguma coisa. Ou quem sabe, ele passando para o nosso lado, a gente deixa de ter problema. Percebe como a religiosidade vazia, ela vive somente de aparências? Ela vive de aparências, irmãos. É quando nós, infelizmente, estamos cultuando a Deus com o nosso coração longe do culto. É quando nós estamos aqui, mas a nossa mente, o nosso coração está no nosso trabalho. Quando está em outras coisas, quando está nos problemas, nas dificuldades lá de fora. E o Senhor Jesus Cristo nos chama aqui para adorá-lo, nos chama aqui para contemplar a beleza de Deus, nos focando somente nisso. A religiosidade vazia nos leva a viver dessa forma, como os fariseus viviam. E Deus nos chama a viver uma espiritualidade real e verdadeira, no poder do Espírito, através da palavra. É isso que ele nos chama. E aí o texto continua. O Senhor Jesus Cristo diz, na verdade, versículo 5, te digo que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito necessário vos é nascer de novo. O novo nascimento, meu querido irmão, é uma obra de Deus, que ele realiza soberanamente. E é interessante que até mesmo na história da igreja nós percebemos que homens que detêm o poder político da igreja acabam achando que detêm o poder do reino de Deus. É completamente interessante de perceber que esses movimentos sempre acontecem. Quando na verdade o verdadeiro poder de Deus é concedido pela obra do Espírito, que é uma obra soberana. Deus realiza da maneira que ele deseja, que é o que o versículo 8 vai dizer. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O Espírito é soberano para realizar a sua obra. Ele pode transformar Nicodemos, que é um fariseu, como ele pode transformar a mulher samaritana. E interessantemente, o registro vai demonstrar que o fariseu Nicodemos, que julgava estar no reino de Deus, não segue Jesus Cristo. E a mulher samaritana, depois de encontrar-se com ele, prega aos outros, eu encontrei o Messias. Olha só como esses movimentos do evangelho são belos. Alguém que deveria reconhecer o reino de Deus na primeira vez que viu, porque estava muito próximo de uma estrutura religiosa, descarta o Messias. E alguém que aparentemente estava longe de Deus, completamente perdido em seus pecados, é chamado pelo poder do Espírito. Esse versículo se realiza no capítulo 4. Ele se realiza no capítulo 4. O Espírito não transformou Nicodemos. Isso não tira dele a culpa, muito pelo contrário. A culpa já está presente, e é isso que o Senhor Jesus Cristo continua dizendo. A culpa já está presente na nossa realidade por causa do pecado original e por causa dos nossos próprios pecados. Todos nós já estamos culpados diante de Deus, irmãos. Nós já nascemos nessa condição.
Nascemos culpados diante de Deus pelo nosso pecado, e a nossa incredulidade, então, vai levando a nossa vida, a não ser que pelo poder do Espírito, através da palavra, Ele nos transforme. E aí, então, nos inclua no seu reino. Nos leve até lá, pela sua graça e pela sua misericórdia. Se não for assim, nós permaneceremos na nossa culpa. E é isso que o Senhor Jesus Cristo continua dizendo. 11. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos faleis de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. O testemunho do Senhor Jesus Cristo é verdadeiro porque ele vem de Deus. Mas Nicodemos estava acostumado com o testemunho dos homens. E essa é uma marca da religiosidade vazia. As pessoas não querem saber o que vem da parte de Deus. Por bajulação, por temor, por conveniência, elas querem fazer conchavo com os homens. É assim que funciona. E o Senhor Jesus Cristo diz: o nosso testemunho não é esse. Nosso testemunho procede do alto. Essa que é a grande diferença. Eu não temo as religiosidades humanas, as estruturas humanas, as instituições humanas. É assim que o crente precisa viver nesta vida, irmão. Ele precisa entender que a igreja está estabelecida sob o poder de Deus através da palavra e do Espírito. E é isso que ele precisa temer. Mas ele não deve temer instituições e estruturas humanas. Porque o nosso testemunho não procede de homem algum. Nosso testemunho procede do alto. E é isso que move a nossa vida ao reino de Deus. Foi assim que os apóstolos encararam essa realidade. Eles viviam pelo poder de Deus através do Espírito e da palavra. E não havia estrutura humana alguma que pudesse sobrepujar isso na vida deles. Então eles não temiam. E sofreram por causa disso. Será o caso conosco também. Nós sofreremos por causa disso. Porque viver pelo poder da palavra e do Espírito, na verdadeira religiosidade, sempre vai trazer algum tipo de consequência para a nossa vida. Sempre. Mas é assim que o Senhor Jesus Cristo nos clama a fazer. E aí então, ele vai trazer um exemplo histórico para mostrar que ele é aquele a quem o Antigo Testamento se referia. Vamos pensar, ele está conversando com um mestre de Israel que não entende de verdades espirituais. Então agora ele vem e diz assim: deixa eu te dar um exemplo claro. Se você não está entendendo nas entrelinhas, eu vou te dar um exemplo claro. 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nicodemos, se eu estou falando de verdades espirituais e você não consegue vê-las, você não consegue percebê-las, porque talvez não estejam tão claras para você, deixa eu pegar um exemplo da história de Israel que provavelmente você conhece muito bem. E a serpente de bronze tendo sido levantada no deserto. E aí então o Senhor Jesus Cristo diz: exatamente daquela forma como Deus providenciou salvação para o seu povo, através de uma serpente de bronze sendo levantada, importa que eu seja levantado para a salvação das pessoas. Isso já nos dá muitas lições. A primeira delas, o Antigo Testamento fala a respeito do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Ele não é um fim em si mesmo. Ele tem tipologias, analogias que falam a respeito do Senhor Jesus Cristo. De maneira que tudo aquilo que pertence ao Antigo Testamento e que está cumprido em Cristo já nos serve de história. De história. Para nós entendermos, olha, puxa vida, aquilo representava o Senhor Jesus Cristo na sua pessoa, ou na sua obra, no seu ministério. É isso. Então, nós não precisamos de nenhum tipo de tipologia sendo vivida hoje. Não precisamos. Porque as tipologias em Cristo, elas acabaram. Elas apontavam, cumpriram o seu propósito histórico.
Então, nós não precisamos de nada que no Antigo Testamento apontava para Cristo para termos na nossa religiosidade presente hoje. Porque nós já temos Cristo. E isso é suficiente. E é isso que importa. Mas o versículo 16, que é um versículo tão conhecido, né? Talvez um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, junto com o Salmo 23, né? O versículo 1, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí a pessoa pega o de tal maneira e fala, tá vendo? Olha, é uma maneira incomparável. Aí eu falo para você, não, irmão, a comparação está no texto. A comparação está no texto. É da mesma maneira como Moisés levantou a serpente no deserto. De tal maneira. Isso nos dá uma outra verdade, meus irmãos. Deus ama o seu povo, toda a história, da mesma maneira. Ele não amava mais a Abraão e nos ama menos. Ou amou mais a Moisés e nos ama menos. Não. Deus ama da mesma maneira os seus filhos do Antigo Testamento e os seus filhos do Novo Testamento. De tal maneira. A mesma maneira que Moisés levanta a serpente no deserto. É a maneira como o Senhor Jesus Cristo demonstra o amor para nós, pagando o preço do pecado. Por quê? Porque todos estão condenados. Mas todos aqueles que enxergam em Cristo por causa da palavra e do Espírito, lembre, é esse contexto que ele está usando, enxergam em Cristo Salvador, são então agraciados com a salvação e com a vida eterna. Porque o Senhor Jesus Cristo não veio para condenar o mundo já está condenado. Ele vem na segunda vinda para julgar o mundo. Mas ele não veio para condenar o mundo. Ele veio para salvar o mundo. E mundo aqui é a palavra cosmos, ou seja, toda a realidade afetada pelo pecado. É o Senhor Jesus Cristo quem redime. E somente Ele. Todos os eleitos de todas as épocas, todo o universo que caiu por causa do pecado de Adão, é restaurado em Cristo Jesus. E Deus vem trazendo essa verdade desde o Antigo Testamento, de tal maneira. Ele vem fazendo isso com a arca de Noé, ele vem fazendo isso com a serpente de bronze, ele vem fazendo isso das várias e várias maneiras desde o Antigo Testamento, até que culminasse no Senhor Jesus Cristo. 17, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O mundo, em seus pecados, já está condenado. Os homens todos já nascem nessa condição de pecadores e, portanto, condenados diante de Deus. A não ser que Deus, com o seu poder, através da sua palavra e do seu Espírito, literalmente nos arranque do império das trevas para nos transportar para o reino do seu Filho. A não ser que isso não aconteça, nós permaneceremos nos nossos pecados, vivendo uma religiosidade vazia. A necessidade de regeneração para que nós enxerguemos verdadeiramente o reino de Deus, para que nós exerçamos fé no Filho de Deus, para que nós agora vivamos para a glória desse Deus, que é como ele termina o texto. 19, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. É natural que todo aquele que esteja imerso no pecado, condenado pelo pecado, viva no pecado, viva pecando. Porque o pecado não é simplesmente um comportamento, ele desemboca num comportamento, mas o pecado nasce no nosso coração. É no mais profundo do nosso ser. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse que a fonte não jorra nada diferente do que aquilo que está lá.
Se nós tivermos o nosso coração transformado pelo poder da palavra e do Espírito, nós enxergaremos o reino de Deus e viveremos pelo reino de Deus e creremos no Senhor Jesus Cristo de todo o nosso coração. É completamente um passo depois do outro. No entanto, se isso não acontecer conosco, nós viveremos no pecado, embora ainda possamos, talvez, estar ligados a algum tipo de religiosidade, como era o caso de Nicodemos. Mas assim como Nicodemos estava condenado pelo pecado e não desejava que a luz evidenciasse isso, as pessoas pecadoras também. Porque aqueles que foram transformados pela palavra e pelo Espírito na regeneração não têm medo que as suas obras estejam diante de Deus. Não tem medo. E o texto interessante, faça esse paralelo para fechar aqui esse excerto da palavra. Nicodemos foi ter com Jesus quando? Noite. E Jesus continua dizendo para ele, fechando essa sessão, dizendo: por que você acha que veio ter comigo à noite? Porque você tem medo que a luz evidencie as suas obras. É por causa disso. Porque você vive nas trevas. É por causa disso. Porque aquele que tem uma religiosidade vazia, não tendo sido transformado, regenerado por Deus, ele vive nas trevas. E ele tem medo da luz. Por isso que Nicodemos vai falar com o Senhor Jesus Cristo à noite. Porque se ele não tivesse nada a temer, ele encontraria Jesus no sol do meio-dia, em qualquer lugar que Jesus estivesse. Mas ele tem medo que as suas obras sejam evidenciadas. Então ele faz isso nas trevas. E é assim que o texto termina. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Tá vendo? Nicodemos veio falar comigo de noite. Mas por que ele veio falar comigo de noite? Porque ele tem medo que a luz reprove as suas obras. Porque ele não foi regenerado. Porque ele ainda está condenado pelos seus pecados. É por causa disso. Porém, todo aquele que é transformado pela palavra e pelo Espírito não tem medo de colocar as suas obras diante de Deus. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Nós não precisamos mais temer que as nossas obras estejam diante de Deus. Nós não precisamos nos esconder mais. Nós não precisamos viver nas trevas. Não. Porque a sede do nosso ser, que é o nosso coração, foi regenerado, foi transformado. Por causa disso, nós podemos nos apresentar diante de Deus com aquilo que temos feito, com aquilo que temos realizado, sem temor. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas não ter o temor da condenação é algo que só o poder do Espírito pode produzir em nós. Isso não significa que nós deixaremos de ter falhas, que nós deixaremos de cometer pecados. Não é isso que o texto está dizendo. Mas agora ele está nos dando uma nova perspectiva. Todos os que foram regenerados e creram em Cristo Jesus como seu Salvador têm condições de andar na luz, de seguir o Senhor Jesus Cristo para onde quer que Ele vá, de não ter medo da religiosidade das pessoas, de não andar nas trevas. Nós não tememos essas coisas, irmãos. Nós não precisamos ter medo de sermos condenados ao inferno. Nós que cremos, não. Nós precisamos ter medo de não obedecer a Deus, de não sermos fiéis a Deus, de decepcionarmos a nós mesmos e as pessoas com o nosso pecado. Isso nós devemos temer. Mas nós já passamos da fase da condenação.
para que agora na santificação, com a luz de Deus, nós possamos andar e possamos, iluminados por Ele, realizar coisas para a sua glória. Como está o nosso estado religioso hoje? Será que a nossa religiosidade é daquele que ainda não foi transformado pelo poder da palavra e do Espírito? Que ainda está ligado às trevas e por causa disso se esconde? Tem medo da luz? Ainda está condenado pelos pecados, como Nicodemos? Ou, pela graça de Deus, pelo poder da sua palavra e do seu Espírito, nós fomos transformados e cremos no Senhor Jesus Cristo de todo o nosso coração, nosso único Senhor e Salvador, e por causa disso nós andamos na luz. Que Deus assim nos abençoe. Amém.